O Corinthians entra em campo hoje, né, contra o Atlético Paranaense, claro, só pensando na vitória na Neoquímica Arena. O Corinthians luta aí para fugir, né, do Z4, e há uma preocupação, né? Claro que há preocupação com os 90 minutos, mas o que eu vou dizer agora é que a maior preocupação, o segundo tempo dos jogos, Razão. O Corinthians tem sofrido uma queda muito grande de rendimento na segunda etapa, né? O Corinthians não mantém a intensidade, não mantém a pegada, e na avaliação interna, né, não mantém a intensidade e até a qualidade técnica. Isso preocupa. E apurando, né, com as fontes, já que essa é uma preocupação dentro do Corinthians, não há explicação. A única explicação que eu consegui conversando, né, com profissionais do clube é que é uma característica do elenco. Um time que realmente não tem uma pegada, uma força física, né, que se espera, e isso vai ser o foco aí do Mano Menezes, né, no ano que vem, se ele permanecer no clube, e também a idade dos jogadores, né, Razan? Muitos jogadores acima dos 30 anos. Então, realmente, não há uma explicação definitiva para isso. E eu fiz até um levantamento, né, depois que as fontes comentaram comigo esse temor aí do segundo tempo, em todos os jogos, né, do Mano Menezes, foram 8 jogos que o Corinthians... foram 6 jogos, né, sob o comando do Mano Menezes, foram 8 gols sofridos. 6 desses 8 gols foram no segundo tempo. Razan, vou tomar uma aguinha aqui, tá? Fica à vontade para hidratar a voz. E esse ponto de vista físico no Corinthians, a gente já reparava e falava também durante a temporada, PVC, principalmente pela idade, foi um dos pontos que o Samir abordou, né? De aquela linha de defesa, principalmente, quase a mesma nos últimos vários anos, começando pelo Cássio, passando pelo Fagner, com o Gil, Fábio Santos, quase todos os mesmos. Claro, tem o Lucas Veríssimo por agora. Você acha que tem a ver também, PVC, com um fator de idade dos jogadores, ou isso é uma das coisas que ajuda a explicar? A gente estava falando ontem, assim, o Mano espera o entendimento do crescimento físico e tático da equipe para poder avaliar os jogadores, inclusive os veteranos, se eles podem continuar no elenco no ano que vem, ou os que podem e os que não podem. Acho que o Renato Augusto, por exemplo, poderá, falamos sobre isso ontem. Mas eu acho que tem a ver com a questão da idade, mas tem a ver com a maneira como a comissão técnica atual encontrou o estágio físico do elenco. Mesmo os mais jovens. Aquela história que eu contei ontem, Samir, que o Mano fazia um tipo de treino no Internacional de alto contraste, de duelos individuais, em que o batimento cardíaco sobe e a intensidade é muito forte, e que no Internacional, quando também se discutia o nível físico do elenco durante todo o ano, tanto que o Internacional tomou 13 gols na Libertadores, 12 no segundo tempo, e se discutia a parte física por isso, teve até demissão de preparador físico no Inter, mas que nesse treino de alto contraste, os jogadores do Internacional suportavam 45 segundos. E no Corinthians, na chegada, os jogadores do Corinthians suportavam 20 segundos, menos da metade. E isso está tentando se corrigir. Isso tem a ver com a idade dos jogadores, sim, mas tem a ver com a condição física que a comissão técnica encontrou no CT Joaquim Grava. E a gente vê nessa lista de jogos que você publicou na sua coluna, Samir, as partidas com as quais o Corinthians sofreu esses gols que você citou sob o comando do Mano Menezes no segundo tempo, né? Exatamente, são 6 jogos com o Mano, né? 8 gols sofridos, 6 deles na segunda etapa. O último, né? O pênalti polêmico, aí, pena que eu não estava aqui na segunda-feira, né? Para a gente discutir. Imagino que a discussão foi brava. E agora há essa preocupação, né? Hoje o time tem desfalques, né? São 2 jogadores que desfalcam o time para enfrentar o Atlético Paranaense. Um deles, que é o mais veterano do time, que é o Fábio Santos, na lateral esquerda. O normal é que o Bidu seja o substituto, mas não é o normal. O Mano fez alguns testes para essa partida. Pode pintar até uma surpresa do Caetano na lateral esquerda, ou até mesmo do Bruno Mendes. E aí o Fagner
sendo titular na lateral direita e o Bruno Mendes deslocado para a esquerda, ou o Caetano. O Caetano é um zagueiro canhoto. O Bruno Mendes, eu me recordo que ele fez um jogo no Anacleto Campanella contra o São Caetano pelo Paulista, sob o comando do Wagner Mancini. Ele atuou como lateral esquerdo. Foi o único jogo que ele fez como lateral esquerdo, improvisado, e fez o gol, inclusive, da vitória do Corinthians contra o São Caetano na ocasião. O Mano fez esses testes, né? O normal seria o Matheus Bidu, mas o Matheus Bidu também não vem agradando. O outro desfalque é o Fausto Vera, que havia recuperado a condição de titular e sofreu o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Com isso, o Gabriel Moscardo volta para o meio-campo. Não estou muito no pique, né, Razão? Mas vai querer escalação? Eu ia falar isso, eu não vou te pedir no pique do rádio, porque não vou exigir demais de você, da sua condição, mas vai no pique do Samir agora hoje. O Cássio, né, no gol, claro, como sempre, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Caetano, né? Eu chutaria, assim, essa dúvida da lateral. No meio-campo, Maicon e Gabriel Moscardo, né, os dois volantes. Depois a linha de 3 não deve ter alterações. Juliano, né, na direita, Renato Augusto centralizado, Romero na esquerda e o Yuri Alberto lá na frente, né, respeitando aí, né, a tese, né, de PVC, claro, como sempre. Agora eu fiquei viciado nisso. Na ordem da disposição tática que o PVC aprendeu com coberturas mundo afora para saber exatamente como é que se escala do goleiro ao centroavante na ordem tática dos... Foram os ingleses que te ensinaram essa, PVC? Foram na final da cobertura da final de 99 da Copa Intercontinental, Palmeiras e Manchester United. Eu perguntei para o inglês, então vai jogar Schmeichel, Bosnich, Gary Neville, o time titular era da Champions no final. Jogou o Bosnich, Gary Neville, Rio Ferdinand, Irving, meio campo, Beckham, Scholes, Roy Keane e Giggs. Eu disse Roy Keane, Scholes, Beckham e Giggs. O cara falou, não. Beckham, Roy Keane, Scholes e Giggs. Na ordem da direita para a esquerda, para falar a disposição tática. E a reportagem, a coluna do Samir Carvalho no All Sport, detalhando esses jogos que o Corinthians sofre gols no segundo tempo, ainda buscando esse caminho com o Mano Menezes, mas, convenhamos, já está respirando bem mais aliviado em relação à zona de rebaixamento. Agora são 5 de diferença, Samir. Exatamente. Nem tanto, né? Eu ia falar que eu não fui muito fiel na escalação, porque eu falei o Maicon primeiro, né? Eu acho que teria que ser o Moscardo, já que ele atua pela direita como volante. Não, mas aí tá valendo. A linha de 4, depois Moscardo, Maicon, aí vem para a linha de 3 atrás do centroavante. Em relação ao time, né, estar tranquilo, tranquilidade zero, viu? Não, tranquilo não, né? Às vezes falou um pouco mais aliviado. Sim. Mas dentro do Corinthians a preocupação é extrema, né? Não se esperava realmente o tropeço contra o Santos, né? Apesar ali da marcação, né, do pênalti ali, mais do que duvidoso, né? Para mim não houve pênalti. Acho que para vocês também não. Acho que foi meio que unanimidade isso, né? Não se esperava esse empate contra o Santos, né? O Corinthians esperava, né, se distanciar muito mais, né, do time da Vila Belmiro na tabela e da zona do rebaixamento. Então, realmente, a preocupação é muito grande ainda com a Série B no Corinthians, viu, Razan? O Carlos soltou uma boa aqui no nosso chat, está dizendo que tem a dupla sertaneja Moscardo e Mosquito no Corinthians. E tá falando que o PVC é a nossa enciclopédia, a verdadeira enciclopédia. Você tem toda a razão, é mesmo. O homem tem um HD que é infinito, impressionante como ele consegue lembrar coisas e datas e números e escalações assim, de bate pronto. A gente, como não consegue acompanhar esse ritmo do PVC, Samir, a gente se esforça na dedicação aqui para minimamente manter o nível, mas é difícil. Né? Não, eu fui falar do Bruno Mendes, que jogou, né, com o Mancini de lateral esquerdo, falei que ele fez o gol da vitória. Quando eu falei, eu falando e pensando ao mesmo tempo, deu um chute, né? Falei, não chute não, tenho quase 99% que foi vitória. Falei, só falta ter sido empate, o PVC vai me corrigir. Ele é maluco, ele sabe tudo, velho, de cabeça.